Deixa eu falar alguma coisa com vocês. Eu vou só trazer algumas coisinhas aqui para vocês sobre bloqueio espiritual e vamos encerrar hoje e vamos entrar logo em seguida no bloqueio emocional. É importante esta passagem, que a Bíblia tem muita coisa, tem muito ensino sobre bloqueio espiritual e emocional. Mas, em especial, eu preciso trazer essa parte para vocês. Parte 2 do bloqueio espiritual. Pronto, parte 2 do bloqueio espiritual. Abra comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Querido, se você não esteve no culto de ontem aqui, na ceia, eu convido você a assistir o culto de ontem. Vai no canal da igreja, no YouTube, Redenção Plena TV, assiste o culto de hoje. Tem da manhã, tem da noite, assiste, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida em nome de Jesus. Você que está assistindo na sua casa, esse culto agora, comente sobre este culto, o lugar que você está, que cidade que você está, que estado que você está, e também já aproveita, fala o seu nome e coloca o pedido de oração, porque quando acabar este culto, eu vou ler cada um dos comentários que o povo coloca, tá bom? Lucas capítulo 11, versículo 14. Quem contou? Diga alguém, diga amém. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou o quê? Admirada. Vamos ler de novo, versículo 14. Vamos lá? Só para você poder memorizar. Uma dica que eu dou para você, quando você for ler uma Bíblia na sua casa, você pega aquelas canetas risca-texto, pega também caneta Bic, pega papel e tem versículos que vão te chamar a atenção. Risca ele que arrisca texto e leia repetidamente 2, 3 vezes, você vai ver que algumas coisas você vai guardar, tá? Tem pessoas que têm uma facilidade para memorizar. Jesus estava expulsando o quê? Demônio. Não tenha medo de falar não, irmão. Fique em paz. Esse lugar está cercado com a presença de Deus. Jesus expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou maravilhada. Aqui, olha, veja só. A Bíblia fala que este homem estava mudo. Só que você vai ver que quando o demônio sai deste homem, ele começa a falar. Então o problema deste homem era espiritual ou físico? Espiritual. Você veja que este homem tinha um bloqueio espiritual na vida dele, que ele não conseguia o quê? Falar. Então você veja que o que o homem tinha não era físico, era impedimento, era bloqueio espiritual. Exemplo, outro, você lembra em Marcos capítulo 9, que o demônio jogava aquele jovem no chão desde sua infância. Quando Jesus mandou o demônio embora, porque quando aquele menino ficava possesso, ele não conseguia fazer o quê? Falar. A Bíblia diz que ele só rilhava os dentes. Rilhar os dentes é como morder os dentes, ficar rilhando um do outro. Quer dizer, vamos trazer para cá, para esse momento, o que significa rilhar os dentes? Significa que rilhar os dentes era aquele homem dizendo assim: eu queria falar, mas algo impede de eu falar. Bloqueio espiritual, impedimento. Tem coisas que você quer, mas você vê bloqueios. Então aquele menino, além de ele rilhar os dentes, não conseguir falar, ele espumava. Então um demônio que pegava aquele menino desde a infância era um demônio que bloqueava a vida dele. Enquanto o pai assistia a todos os meninos da idade dele crescendo, desenvolvendo, cada um seguindo a sua vida, o seu filho seguia na mesma desde a infância.
Então não era normal o que acontecia com aquele menino, que já não era mais um menino, era um jovem, mas era desde a infância. Quantos que estão assistindo a sua vida do mesmo jeito há muitos anos, e outros com mais facilidade, se destacando, crescendo, seguindo em frente? Até mesmo pessoas que professam a mesma fé que você. E aí, muitas vezes pensamos que, é assim mesmo, é desse jeito. Não, são bloqueios. E bloqueios que esse menino tinha de espumar, é devido ao que ele tinha, epilepsia. Mas este espumar, para nós entender, aquilo que ele tinha dentro, vinha para fora. Fala assim, o que ele tinha dentro, vinha para fora. Assim é o diabo. Além de trazer impedimentos à sua vida, tentar atrapalhar a sua caminhada, ele faz questão de expor o que está acontecendo com você. Ele gosta de expor, a forma de ele espumar era o tipo de enfermidade que existia nele, que depois que o demônio saiu deste menino, ele não teve mais nada, ficou curado. Então nós não temos que demonizar todo tipo de enfermidade. Que eu já vi pessoas me procurando dizendo assim, tal pessoa orou por mim, falou que é feitiço. Tá, falou que é feitiço. Sim, falou que fizeram um trabalho para mim. Ok, tá, a pessoa orou, acabou, desfez o trabalho, tá tudo certo. Não, ela só disse que é feitiço. Então, peraí, se Deus me deu uma visão que algo fizeram para tal pessoa, eu não vou simplesmente dizer, olha, eu não vou, toda oração que eu vou fazer para alguém, eu vou dizer, olha, isso aqui está acontecendo, é porque tem isso, porque fizeram aquilo, porque fizeram isso. Nem sempre. Então nós não podemos olhar para todo tipo de enfermidade, dizer que elas sejam somente questões espirituais, impedimentos de demônios, bloqueios espirituais na nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado em demonizar tudo. Mas desses dois casos que eu estou dizendo aqui, um era mudo e passou a falar, porque o que deixava ele mudo é o espírito mudo que tinha nele. Tem coisas que você não está entendendo, que está lhe acontecendo, e você fica sem resposta. Vamos dizer que este moço que era mudo, se nos dias de hoje ele tivesse acesso aos melhores médicos, às melhores clínicas, aos melhores hospitais, ia mudar alguma coisa na vida dele? Os médicos iam detectar o que acontecia com ele, o motivo de ser mudo? Não, porque o bloqueio que existia nele era o quê? Fale comigo, espiritual. Sabe aquele diagnóstico que o médico te dá e não consegue dizer o que você tem? A causa, o porquê? Muitas vezes são bloqueios espirituais. Existem enfermidades que acontecem, todo mundo está sujeito aqui a ter um tipo de enfermidade, mas mesmo que seja físico, não nos impede de pedir ao Senhor a cura. Nós temos que usar a nossa fé, e se Ele quiser curar, Ele vai curar. Existem enfermidades também que ela vem por uma causa emocional, que é o que nós vamos entrar depois, por questões emocionais, bloqueios emocionais. Tem pessoas doentes, pessoas passando problemas sérios. Às vezes tem pessoas que têm problemas na pele, tem problemas, às vezes, dores de cabeça, e muitas vezes já foi em médico, já foi procurar saber e não consegue encontrar o diagnóstico. Está aqui dois exemplos. Dois exemplos que para nós podemos entender, e muitas vezes, muitas pessoas que são às vezes promíscuas, pessoas que muitas vezes são miseráveis, pessoas que muitas vezes são perturbadas. Tem pessoas que são perturbadíssimas, mas muitas vezes esta causa dela não é ela, mas é o que está nela. Só que a sociedade tem mania de fazer o quê? Apontar o dedo.
olha, essa pessoa é isto, olha, essa pessoa é aquilo. Mas muitas vezes essa pessoa não quer ser assim. Mas o bloqueio espiritual que faz dela viver uma pessoa debaixo de uma perturbação. Tem pessoas que são muito perturbadas, atribuladas, não têm controle. Mas por que muitos são assim? Por esses bloqueios espirituais. Essa influência maligna pode estar bloqueando o que era para ser natural na vida da pessoa. Aquilo que era para ser natural, normal, muitas vezes não está acontecendo, porque é uma mensagem importante, muito importante para a nossa vida, que são esses bloqueios que nós estamos aqui, usando a Bíblia como base desta mensagem. Isso não é coisas que estão vindo daquilo que eu penso. Agora vejam, pessoas que muitas vezes, escute isso, que era para estar tudo acontecendo na vida dele de uma forma natural, mas muitas vezes não acontece, a pessoa não consegue prosperar, a pessoa não consegue ter um comportamento equilibrado. Não é possível alguém dizer, eu sou crente, mas é explosivo. Qualquer coisa, pum, é um pavio curto. Não é normal isto. Vocês acham normal? Eu sou assim porque meu pai é assim? Não, nós pertencemos a um outro pai. Por mais que eu tenha minha mãe viva, honro a minha mãe, porém, hoje eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. As coisas velhas foram embora. Agora Deus me fez uma pessoa nova. Como o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então eu e você estamos em construção o quê? Todos os dias. Só que estas questões que às vezes está acontecendo, que não estou dizendo que tudo é problema espiritual, mas existe coisas que era para acontecer na tua vida naturalmente há muito tempo e não acontece. E outros acontecem. Sempre a mesma coisa, não sai daquela situação, não muda. Não que eu e você estamos isentos de passar por problemas. Quem pregar uma mensagem e dizer que crente não passa por luta é mentiroso. Está mentindo, porque não é isso que a Bíblia diz. Mas Jesus nos ensina que quando passarmos por aflições é para ter bom ânimo. O apóstolo Paulo fala, aprenda da glória na escassez e aprenda da glória no momento que você está na abundância. Então, a minha vida, a sua vida é marcada por fases. Só que pessoas que às vezes nós conhecemos não conseguem ter um certo tipo de comportamento equilibrado. E muitas vezes, sabe o que eu ouço? Eu não queria ser assim. Mas a hora que passa, eu vi a besteira que eu fiz. Eu vi as bobeiras que eu falei. Eu vejo os julgamentos que eu fiz. Quando alguém é desequilibrado, tem que entender que esta parte vem do lado espiritual. Lembra lá aquele homem que vivia nos sepulcros? Eram 2. Só que um dos evangelhos fala de um, porque ele destaca um, porque é o que estava mais possesso. Vivia nos cemitérios, sepulcros e cavernas, tentava amarrar ele com correntes, ele quebrava a corrente, vivia se automutilando, se machucando. Veja, era uma pessoa desequilibrada. Então o que causava isso? Era alguém que estava causando influência espiritual. São forças malignas que levam uma pessoa que era para estar vivendo de uma forma, mais uma vez eu vou falar, natural, as coisas acontecendo na vida dela, mas ela mesma acaba bloqueando, deixando que o inimigo bloqueie muitas coisas que era para acontecer na vida dela. Mas tudo bem, fique calmo. Você vai sair daqui sem esses bloqueios em nome de Jesus.
Vou falar de novo. Você vai sair daqui sem esses bloqueios em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, eu tomo posse desta palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Agora, o que nós temos que aprender, fala assim comigo: discernimento. Nós temos que saber discernir o que é realmente espiritual, bloqueio, ou o que não é. Tem pessoas que ela não têm sabedoria. Tem alguém lá em casa que tem algum certo tipo de desequilíbrio. Aí a pessoa chega e fala: você está endemoniado. Pronto, você pôs tudo a perder. Primeiro que não é assim que você ganha alguém para Jesus. Se você conhece alguém que é da sua casa, é da sua família, que você percebe que tem um desequilíbrio, a pessoa não é normal que as coisas que acontecem, ela, em vez de ela subir, ela está descendo cada vez mais. A vida dela não anda, não caminha. Tinha tudo para ser, mas não é. Mas o que sai dela no seu momento normal, ela fala assim: eu queria ter uma vida melhor, mas eu não consigo, eu não sei o que acontece comigo. E nós, como crentes em Jesus Cristo, que estamos aqui esta noite, precisamos aprender a perceber que tem coisas na nossa vida que muitas vezes não são normais. Uma coisa que você pode achar até esquisito: tem momentos que ali na vizinhança tem uns cachorros que começam a uivar. Aí cachorro uiva, aposta, é assim mesmo, cachorro é meio esquisito, uiva. Não. Já teve momentos de cachorro estar uivando em outro quarteirão, eu ouvi, eu falei assim: Senhor, Bispo Rony passou por essa experiência. Ele falou assim: eu fiquei até meio assim na veia, mas ele estava perturbando tanto, o cachorro estava uivando tanto, que ele falou para mim, estava em outro quarteirão, aquele cachorro uivando, o Espírito Santo diz: repreende. É o diabo querendo lançar algo contra você. Na mesma hora eu falei assim: Senhor, em nome de Jesus, amplifica a minha voz. Aonde estivesse ser espiritual perturbando esse cachorro agora, que saia de lá em nome de Jesus. Questão de segundos. Pum! Parou. Isso não é superpoder. Isso não é super apóstolo. Não, eu sou servo de vocês. Mas a questão é discernimento. Ouvir mais a voz do Espírito Santo. Veja só a sua casa, como é que está? Sente que sua casa está tendo algum bloqueio espiritual? Parece que as coisas não chegam, não acontecem, não está tendo novidade, parece sempre as mesmas coisas. Escute, nós temos aqui um outro exemplo, ainda em Lucas, capítulo 13. Veja que está escrito no versículo 11. Olha o que está escrito aí. Ela estava ali, uma certa mulher, que tinha um espírito. Se está em letra minúscula, não é Espírito Santo. Ok? Que mantinha doente, olha isto. Que mantinha doente quanto tempo? Quem mantinha esta mulher 18 anos doente? Bloqueio espiritual. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chama à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Aonde estava essa mulher? No culto. Na última cadeira. Jesus viu aquela mulher andando assim, encurvada. 18 anos. Problema ortopédico. Coluna. Eu conheço um ser no lugar que eu frequentava, quando ele descia, ele só andava assim, agachado. A pessoa era normal, mas quando descia,
mudava até a forma de ficar. Agora veja que interessante. Essa mulher andou encurvada 18 anos. 18 anos olhando para o chão. 18 anos sem olhar para o alto. 18 anos sempre chegando à mesma coisa. Chão. Jesus não chamou eu e você para olhar para o chão. É para o alto. É para o alto. Diga comigo, é para o alto. Mas aqui você vai ver que a fonte da enfermidade desta mulher, mesmo sendo considerada como filha de Abraão, estava no culto, era alguém que estava no culto, só que a enfermidade estava lá, estava acostumado, todo mundo falava: ô irmã, tudo bem? Como é que você está? Estou indo aí, né? Glorificado seja Deus, mas encurvado. Então, aquela mulher não dá sinal de possessão, mas você vai ver que a questão dela não era física, não era emocional, mas era espiritual. Às vezes tem coisas no seu casamento, está encurvando o teu casamento e você não está percebendo. Você fica falando assim: vamos separar. Isso, fala isso mesmo, que o diabo ama ouvir essas coisas. Você pode ter certeza que não é Jesus te incitando a falar isso, porque cada palavra que eu libero, seja boa ou ruim, vai acontecer. A palavra de maldição que sai da minha boca é como o passarinho que passa, pega a sua palavra e leva para onde tem que ir. E aqui muitas vezes está uma área da sua vida andando encurvado, tem impedimentos, tem algo que não está normal na tua vida. E aqui nós estamos entendendo que o problema da mulher 18 anos encurvada não era ela, era o que tinha dentro dela. E aí? Bloqueio espiritual. Nessas ministrações eu vou profetizar na tua vida, querido, que a sua vida vai começar a andar de uma forma maravilhosa. O Senhor, quando nos traz para a casa dele, é para nós aprendermos aquilo que já está escrito e muitas vezes não sabemos e não temos entendimento do que está acontecendo. Está entendendo? Quem está entendendo, dá glória. Agora veja, em Lucas, capítulo 11. Olha o que está escrito aí, no mesmo capítulo que nós lemos a questão do homem que era mudo, ficou livre. Olha o que diz aqui, versículo 17. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino não pode subsistir, digo por isso, porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebu. Veja só, olha o que Jesus está dizendo, que é muito sério. Deixa só que fala do versículo 18. Jesus está dizendo assim: olha, você não vê o reino do diabo dividido. Você não vê muçulmano indo para a internet falar mal de muçulmano. Você não vê muitas vezes outros de uma outra crença indo para a internet para detonar um crente, para matar, né? Não para ajudar. E muitas vezes o que você vê querendo matar são aqueles que próprios se dizem ser do Senhor. A igreja não foi levantada para matar quem está com ele. A igreja foi levantada para derrubar gigantes, como Davi foi levantado. E aqui você vê Jesus dizendo assim: olha, escute, se eu sou o que vocês estão dizendo, então o reino do diabo está dividido. Que eu expulso demônio pelo poder de Beelzebu. Ele estava dizendo: não é isso que vocês estão falando. E no versículo 17, você vai ver, e Jesus conhecendo o quê? Pensamento. Fala assim comigo: pensamentos. Fala assim comigo: Jesus sabe o que eu estou pensando agora.
Ninguém consegue ler teus pensamentos a não ser quem é poderoso, que sonda a mente e corações, que chama-se Jesus. Agora, devido aos seus pensamentos, bloqueava a libertação daquele homem. Você pode muitas vezes não falar, mas o que você pensa está atrapalhando. Muitas vezes o que você pensa acerca do reino de Deus e da palavra de Deus. Eu conversava com um irmãozinho hoje por telefone, que ainda ele vai vir aqui para contar a vitória. Jesus libertou ele do leito da morte. Os pais mandaram visitá-lo porque ele já estava condenado à morte. Além de uma meningite, mais uma outra doença que ele contraiu, então praticamente ele ia morrer. E ele falou que ele aprendeu algo nesse tempo, quando ele estava quase sentindo que ia embora, que ele viu o quanto é poderoso se muitos crentes aprendessem o que ele aprendeu, é a oração. Ele falou: apóstolo, o que me curou foi a oração da minha mãe na igreja, foi a oração de vocês da Redenção Plena, foi irmãos orando por mim, não foi um remédio que mudou a minha vida e me tirou da morte, mas foi a oração que nós levantamos e Jesus me alcançou. Você já percebeu, se nós orássemos mais, quantas coisas aconteceriam? Pode só um homem só chamado Elias ser chamado de perturbador de Israel? Uma pessoa só causar um transtorno? Pode só dois homens, Paulo e Silas, mexer com uma cidade inteira ao ponto de levá-lo eles para o cárcere, no fundo do cárcere, porque os demônios não aceitavam o que eles tinham feito. Aquela menina que dava lucro, eles tiraram dela aquele demônio saiu no nome de Jesus. O bloqueio que tinha naquela menina saiu e não dava mais lucros, e aí ele foi o quê? Preso. Só que Paulo e Silas, machucados fisicamente, não impediu de eles fazer uma coisa: abrir a boca, um canta e outro ora. Um canta e outro ora. Um canta e outro ora. Cadê a igreja? Um canta e outro ora. Um canta e outro ora. E daqui a pouco, grite bem alto, um terremoto aconteceu. Todo bloqueio caiu por terra em nome de Jesus. Fala assim comigo: a oração e o louvor fez com que todas as portas da prisão foram abertas. Você entendeu o poder da oração? E veja que Jesus, sem muitos detalhes, faz isso, faz aquilo. Não, simplesmente Jesus expulsa o demônio daquele homem, estava mudo, mas ele não saiu antes por causa do pensamento. Fala assim comigo: pensamento. Por favor, não me fale, mas o que você está pensando? O que o inimigo faz você pensar acerca das coisas de Deus, quando não acontece da maneira que você esperava? Pode ser que os teus pensamentos, você pensa algo de alguém e não é. Você pensa algo da tua casa e não é. Você pensa algo, não é. É o diabo bloqueando a tua mente, fazendo você pensar besteira. Então, por causa de um pensamento, o diabo bloqueava a cura daquele homem mudo. Ele não era para ser mudo, ele não era, mas ele ficou por causa de um ser maligno. Tua vida não era para ser assim. Era para ser muito melhor. Só que devido ao pensamento, casa dividida, lar dividido, cada um pensando de uma maneira, quem toma o lugar é o diabo.
Vamos para a última parte desta mensagem? Posso continuar ou vocês querem que eu pare? Não ouvi. Agora você me animou, agora eu vou até o fim. Vamos lá então. Lá em Lucas ainda, capítulo 11, versículo 24. Lucas 11, 24. Lucas capítulo 11. Ô multimídia, hoje vocês estão, ó, top, hein? Como diz o irmão Leandro, vocês estão benção. É só filha que está lá hoje. O pai ficou todo cheio agora. Vamos lá? Lucas 11, 24. Olha aí. O que está escrito aí? Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares até áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para onde? Da casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa o quê? Varrida e em ordem. E então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, e seu estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aqui você está vendo o quê? Que quando esse demônio estava na vida de uma pessoa, a casa estava o quê? Suja, desorganizada. Fala comigo assim, uma bagunça. Pode trazer para o mundo físico também, se você quiser. Tem gente que gosta de uma bagunça. Claro que não tem ninguém aqui que falou isso. Jamais é assim, né? Mas você veja que quando a vida de alguém literalmente está bagunçada, seja qual área que você está entendendo, quem gosta de habitar numa vida assim e começar a bloquear são esses espíritos. Pessoas não têm raiz. Pessoas não têm crescimento. É pessoa que parece que é bipolar no mundo espiritual. Altos e baixos. Começa uma coisa e nunca vai em frente. Tudo que vai, para no meio do caminho. Só que quando o espírito ele sai de uma pessoa, aquela casa se torna o quê? Varrida e em ordem. Isso aí é quando Jesus chega na vida de uma pessoa. Quando o bloqueio sai, Satanás sai de alguém, olha como é que muda a casa. Não fica a mesma coisa. Você veja que a limpeza não é em redor da casa, é dentro. Não adianta, querido, você vir aqui e dentro de uma rede social expor a tua vida. O diabo gosta dessa bagunça. Ele quer que você faça isto. Ele quer uma casa bagunçada, tudo fora do lugar e suja. Porque os espíritos malignos não habitam em casa limpa. Ele habita em casa suja. E ainda diz que esse espírito, olha como que eles são sujos. Vou voltar para minha casa. Ele sempre vai achar que é seu dono. Com certeza, aos quais eu servia, sempre achou que eu fui dono, que eu sempre fui dono, meu dono. Depois de 5 anos que eu tinha saído deste mundo, eu já aqui em Jacareí começando a dirigir a igreja da onde eu era do meu pastor, manifestou um demônio num rapaz, um jovem, vai lembrar. Esse demônio, ele parou assim, olhou nos meus olhos e disse: eu sei quem você é, e eu sei de onde você veio, e a quem você servia. Eu sou o demônio que habitava dentro de você.
deu até o nome. Bateu. O diabo é mentiroso. Mas eu sabia. Aí eu falei para ele assim: é claro que você sabe de toda a minha vida quem eu fui. Só que você sabe que em mim você não entra mais. Ele falou assim: é verdade. Porque dentro de você tem um espírito daquele. Eu falei: sim, do Senhor Jesus. Você está entendendo aqui? É uma mensagem profunda, espiritualmente falando? Sim. Mas quando este mal sai, ele fala: vou voltar para onde? Minha casa. Quando ele vai e fala assim: não vou voltar sozinho. Olha como que é sujo. Ele traz consigo com ele quantos? 7 piores do que ele. Então quer dizer que o estado de uma pessoa, quando, se ela não vigia e ela sai da presença do Senhor, pelo menos, entendendo aqui, 1 mais 7 é 8. Então, 8 vezes pior do que era. Não volta o que era antes, volta 8 vezes pior. Quem entendeu? Sabe o que Jesus está falando para nós aqui esta noite? Me pergunte o que? Vamos colocar todo o lixo para fora esta noite? Porque você é uma casa que foi separado para ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum pai, nenhuma mãe gerou um filho para ser casa de espíritos malignos. O pai, a mãe gerou filhos, e toda essa geração para ser filhos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Quem está aqui? Veja, Jesus que está falando, aqui ó, é Jesus, letra vermelha, não é eu, não estou querendo deixar você com medo não, eu quero que você saia daqui crente, mais crente ainda, eu quero que você saia daqui conhecendo o que é bloqueio espiritual, para que você nunca mais repita as mesmas coisas que você fazia antes, e você vai ver naturalmente, diga comigo, naturalmente, fala assim, naturalmente, as coisas de Deus acontecendo na minha vida. Vai começar a fluir. Portas vão ser abertas. Amém? Deixa eu dar uma introdução rápida aqui, que nosso tempo se esgotou. Posso? Então eu vou fechar a Bíblia então. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 15. Quem gosta da palavra de Deus? Eu posso dizer para você que esta profecia aqui dá certo. Ela chega. Olha, eu tenho certeza que Deus tem profeta ainda na terra. Tem profeta assim na terra. Tem, eu respeito. Tá? Olha, 1 Samuel, capítulo 15. Quem gostou, diga amém. Olha o que está escrito aí. Agora é uma introdução, bloqueio emocional. Vamos lá. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu você como rei de Israel. Olha aqui para mim. Bloqueio espiritual. Vamos só nesta parte. Quem tem bloqueio espiritual precisa de cura. E a cura é aqui dentro, alma. Não é só um abraço que vai resolver. Claro, um abraço faz toda a diferença. Que foi através de um abraço que eu recebi pela primeira vez que eu fui na igreja. Foi aonde me fez sentar na primeira cadeira. E aqui você vai ver que o profeta Samuel fala para o rei Saul: Saul, embora você fosse, embora pequeno aos seus próprios olhos, embora você se acha pequeno, complexo de inferioridade, você acha que você não consegue, que você não vai conseguir, você não é nada,
Por que ele fala pequeno aos seus próprios olhos? Porque Samuel sabia que Saul tinha isso dentro dele e ainda não foi liberado. Tem pessoas que elas têm complexo de inferioridade. E geralmente pessoas que são assim, ela tem bloqueios terríveis. Então o que ela faz quando uma dessas pessoas que tem bloqueio emocional? Ela faz de tudo para chamar a atenção. Ela faz de tudo para ser vista, enxergada por alguém. Eu quero ser notada. Eu quero ser notado. Pessoas que têm bloqueio espiritual, volta emocional, são pessoas que são também dependentes emocionalmente de alguém. Ela não é feliz se aquela pessoa não está perto. A vida não anda, a vida não sai. Pessoas que têm bloqueio espiritual, ela põe uma máscara da felicidade, só que dentro dela tem um bloqueio que não é, que aquilo que ela demonstra não é a verdade. Aquela máscara da alegria que ela usa é somente na foto, mas quando ela volta, dentro dela existe um sentimento de rejeição, de inferioridade, que outros são melhores do que eu não sou nada. Ou ouviu isso na sua infância de seus pais. Desde a minha adolescência, o que eu sempre ouvi dos meus amigos e de alguns dos meus irmãos: fala baixinho. Tudo era baixinho. Aí, quando eu era jovem, pré-adolescente, adolescente para jovem, o pastor Divaldo vai lembrar, é bem a cara dele. O Marcel também acho que chegou a usar. O Marcel não precisou, o tamanho dele não precisa. Mas o bispo Evaldo, assim. Saiu para homem na época, quando eu tinha 15 anos, sapato plataforma. O sapato tinha um salto grandão atrás, e a sola, em vez de a sola ser fininha, era plataforma. Eu comprei. E a calça boca de sino. E manga cavada, mostrando os braços. Meus irmãos, quando eu cheguei perto dos meus amigos que eram maior do que eu falei assim: epa, Florival, você cresceu? Que nada, rapaz, sapato plataforma. Falei assim: tira para ver o tamanho que você fica. Eu ia voltar ao estado que eu era. Então, às vezes quando eu uso sapato eu fico doido, gente. Eu tenho que dar a mão para ela, porque se eu abraçar eu fico assim. Não tem jeito, eu falo para ela: não usa sapato, pelo amor de Deus, né? Mas ela quer usar, deixa ela. Mas quando a pessoa, ela não se aceita, ela tem esta visão da vida dela, a timidez, a paralisia, o bloqueio que existia dentro de Saul, o bloqueio emocional, precisava liberar o rei que estava dentro dele. Vou falar de novo. O bloqueio emocional era tão grande na vida de Saul que ele não entendia quem ele era, ungido do Senhor, rei. Então aquilo que tinha dentro dele precisava sair para fora. Tem tanta coisa dentro da tua vida que você não sabe quem você é, mas esses bloqueios emocionais que você está vivendo, Deus vai derrubar tudo isso da tua vida. Você vai voar na presença do Senhor nessas ministrações que vão acontecer nesses cultos. Olha para o seu irmão e fala assim: a sua vida não vai ser mais a mesma. Vamos parar aqui. Não adianta você falar não. Uma alma, fala assim comigo: uma alma doente é incapaz de romper. Não rompe. Se eu for para aquele lugar trabalhar e me acontecer a mesma coisa, eu saio de lá. Se eu vou namorar, mas se eu namorar com essa pessoa e ela, se for parecido, eu caio fora. Esses bloqueios
não tem idade. Pode existir num pré-adolescente, pode existir numa criança, por bullying. Pode existir num adulto. Não tem idade, gente. E qual é o remédio que cura alguém que tem bloqueio emocional? É aquele que nós estamos falando nesta noite, que é o Senhor. Essa igreja é cristocêntrica, é Jesus que é o centro desta casa. Escute uma coisa: essa palavra que está sendo liberada na vida de vocês, é essa palavra que vai quebrar todo o bloqueio, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, fica de pé glorificando o nome do Senhor.